Nós vamos tratar de um assunto, de uma certa forma, corriqueiro. O que pedimos, nós obteremos? Sabemos pedir? Tudo que eu peço ao Senhor, Ele me atende? Muita gente tem esse privilégio, né? Outros não. Por que não? O que aconteceu? Não houve uma ligação correta, não houve fé. São questões que a gente se pergunta, dependendo da circunstância em que nós nos colocamos. No Evangelho de Mateus, no versículo 6, capítulo 6, versículos 5 a 8, tem uma frase de Jesus lá que fala: quando orais, não fazeis como fazem os hipócritas, que oram nas esquinas, nas ruas, nas sinagogas, para se mostrar ao povo. É vero que essas criaturas que assim fazem já receberam a sua recompensa. Não era isso que ele queria? Se mostrar? Então. Mas Jesus recomenda que quando nós entrarmos em oração, entremos no nosso quarto e lá, quietinho, nós conversamos com Deus. Senhor, aqui estou humildemente. Não precisa muitas palavras, porque Deus sabe das nossas necessidades. Como é que Ele sabe? Também é uma questão. Ora, todos nós temos um programa reencarnatório. Nós viemos de uma colônia, uma equipe médica nos preparou, teve todo um processo de encolhimento perispiritual, até que fosse colocado a sementinha no útero da mamãe, e a partir dali o insuflamento para que o organismo surgisse após o 9º mês, 8º mês, dependendo das circunstâncias de cada um. Não é? Os nossos mentores, nossos protetores, sabem das nossas aflições, sabem o programa que nos compete realizar na vida corpórea. Por isso Deus sabe de tudo, inclusive das nossas necessidades. Agora, existem leis. No Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 24, Jesus tem uma fala lá que diz o seguinte: por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes, orando, credes que haveis de ter e que assim vos será dado. O Evangelho segundo o Espiritismo também fala das leis naturais que não podem ser alteradas. Se está no seu programa agir dessa forma, a alteração disso seria o que todo mundo chama milagre. Deus não faz milagres. Tudo está dentro de uma planificação bem organizada. E lá diz também o seguinte: mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, tem uma distância muito grande. Como é que nós vamos compreender isso? Não é? Se nós nos reportarmos à obra do espírito do André Luiz, nós vamos ver no livro Obreiros da Vida Eterna, foi uma equipe espiritual que saiu de nosso lar e veio para o plano físico, capitaneada pelo instrutor Jerônimo. Nessa equipe tinha um padre que tinha sido católico, tinha outros auxiliares, inclusive o André Luiz, que iria registrar os acontecimentos. A missão deles era resgatar por merecimento, pegar esse pessoal e levar para nosso lar 5 criaturas. Um católico romano, uma senhora da Igreja Batista, uma senhora de um culto afrodescendente, ele não relata lá se era candomblé ou se era humano, um espiritualista
senhor, condição ilibada, estudioso do espiritualismo, pai de família, pessoa centradinha, fazia o bem, um homem de bem. E uma professorinha do interior. Esses eram os 5 resgatados. Ora, falando da senhora da Igreja Batista, 40 anos de dedicação à infância, à evangelização infanto-juvenil. Já uma senhora idosa, e, por merecimento, iam levá-la para nosso lar. Mas, 6 anos antes, essa senhora adotou uma criança, um garotinho, que seria, na programação dele, o futuro pastor daquela comunidade religiosa. E a filha dessa senhora estava no 2º mês de gravidez da futura esposa dele. Olha só, tudo programado, tudo direitinho, só seguir a vida, né? Mas aí ele começou a perceber aquela movimentação da equipe que chegou. Ele falou, peraí, alguma coisa está errada aqui, né? Por que esse pessoal veio? Aí ele acabou descobrindo que era para promover o desencarne da senhora e levá-la para nosso lar. Aí ele ficou muito preocupado, porque naquela época, na década de 50, as condições de relacionamento com a morte eram ainda muito... faltava muita informação. Hoje em dia fica mais fácil, né? Porque já... tabu, né? Era um tipo de um tabu. Mas hoje em dia, quer dizer, você tem a ciência médica que mostra aquela condição pós-morte, a pessoa volta, começa a falar, eu vi isso, vi aquilo. Aí você tem um panorama mais adequado nesse campo. Naquela época não tinha. Então, a comoção que o desencarne da vovó e da mãezinha adotiva dele ia ocorrer, poderia criar um distúrbio emocional na futura sogra e ela poderia abortar a futura esposa dele. Um aborto natural pela comoção que aquele desencarne iria causar. Aí ele, o que ele fez? Mandou um apelo a Deus. Aí ele orou, com fé, pedindo ao Senhor que olhasse aquela situação. Se fosse possível modificar aquela situação, porque o programa dele estaria comprometido. A sua prece chegou aos ouvidos dos responsáveis em nosso lar. E eles, analisando a situação, concluíram que aquele garotinho, aquele espírito imortal ainda num corpo infantil, estava coberto de razão. Poderia haver uma comoção e essa comoção poderia gerar um aborto prematuro na futura esposa dele. Mandaram um comunicado, uma ordem expressa para o instrutor Jerônimo. Postergue a vida da senhora. Impressionante como esse instrutor tinha esse poder. Impressionante. Aí ele foi lá, colocou um pouquinho de energia aqui, mais um pouquinho de energia lá. Hora extra de mais 5 anos. Muita gente fala isso. Ah, fulano está fazendo hora extra aqui. De repente está mesmo, né? Mas depende também das circunstâncias que a vida daquela criatura está envolvida. Aí, funcionou a prece? Funcionou. Era uma causa justa? Sim. Deu certo. Uma outra situação, o André Luiz relata no livro Domínios da Mediunidade, está no capítulo 21. Mediunidade no leito de morte. A situação lá era a história da Anésia, que era uma trabalhadora de um centro espírita no Rio de Janeiro, que eles estavam lá, estagiando lá para vendo os casos, para
o André Luiz registrar e futuramente a federação iria publicar. Como é que é o nome dela mesmo? Anésia. Anésia. O que acontecia com a Anésia? Anésia, mãe de família, exemplar, trabalhadora da casa espírita, marido, ela começou a perceber que ele estava se distanciando um pouco do lar. A mãezinha, doente, de cama, né? E a Teonília, que era um dos espíritos da casa, que protegia a Anésia, ela pediu, não foi nem a Anésia que pediu, foi a protetora dela. Conversou com o instrutor Aulius e ele prometeu visitá-la no dia seguinte. E eles foram lá. Chegando lá, começaram a analisar a situação. O marido, naquela época, tinha o chá dançante lá do pessoal da sociedade, sempre ia, né? Tinha as meninas que dançavam, a esposa não podia ir, né? Porque era um ambiente que não era propício a uma mãe de família, né? E o camarada estava sendo envolvido por uma das moças lá daquele recinto. E o instrutor falou, o caso dele, do Jovino, nós vamos tratar mais tarde. Vamos nos ater à nossa irmãzinha, mãe da Anésia. O que aconteceu com ela? Ela tinha um filho, gostava de uma branquela, né? E o camarada era um pouco arroaceiro, né? E numa confusão num bar que teve lá, ele bêbado, um cidadão sacou de uma arma e queimou o CPF dele. Aí o cara... A mãe, acreditando que ele era um guardião, que ele era um espírito evoluído, o atraiu para junto de si e ele ficou ali como uma planta parasitária sugando as energias daquela senhora. Olha só, e ela acreditando que ele era o anjo guardião. Na verdade, ele se deixou levar ainda pela imprevidência e continuou utilizando os ambientes de embriaguez onde ele se alimentava também. Então ele tinha a energia ruim dos bares da vida e a energia da mãezinha na sua doce afetividade. É aquilo que fala. Tem uma frase aqui ótima que ele diz o seguinte: muitas vezes nós pedimos o que não conhecemos, recolhendo o que não desejamos. No fim, porém, há sempre lucro, porque o Senhor da vida nos permite retirar de cada situação e de cada problema os preciosos valores da experiência. Como o instrutor Aulius ia resolver aquele problema? Desligou o cidadão. O livro não relata se ele foi recolhido, ele foi deixado à própria sorte, porque o ambiente que ele estava habituado não era um ambiente salutar. Era mesmice, sofrimento, dor. Aí o cara desligou e aí eles começaram a atender, porque ela estava prestes a desencarnar pelo estado físico que ela apresentava. Ora, Jesus... A Teonília, atendendo também a solicitação que ela fez, e eles então falaram, olha, o Jovino, o marido dela, nós vamos ver depois. Ele vai voltar para casa em breve. Calma, mas o problema da mãezinha ali é que, porque ela tinha merecimentos e ia ser recambiada para uma colônia espiritual, para nosso lar, provavelmente, por merecimento, apesar dela recolher ainda pela imprevidência emocional, o fruto do desespero do filho, porque ela tinha pesadelos. Alguém vai me matar, sabe, tipo assim, era uma angústia incessante, e a Anésia lá, ficava lá, mãezinha, vamos orar, tal. Essa é a segunda situação. Uma outra situação, ele fala no capítulo 23, nos domínios da mediunidade, chama fascinação.
Eles tinham acabado de atender uma senhora e se postaram para atender uma outra senhora que estava lá quietinha. Essa senhora levantou, rodopiou em volta dos calcanhares e se prostrou no chão, gritando, desesperada. Aí o pessoal, perceberam que ela estava sendo vítima de um verdugo, um espírito das sombras que queria maltratá-la, a ponto dele criar nela até transfiguração facial da sua constituição orgânica, que nós chamamos de licantropia, que aparece ser um animalesco, né? Aí, isso. Aí o que aconteceu? Aí o pessoal observando, e o André Luiz e o Hilário, que estava ali do lado dele, companheiro, né, falou, e agora? Aí o instrutor se aproximou dela e, alguns minutos, tentou auscultá-la, quer dizer, através do magnetismo dele, penetrar no pensamento dela para ter uma noção do que estava acontecendo. Aí ele comentou o seguinte, olha, esse caso aí já dura aproximadamente 1000 anos. Foi um problema que ocorreu no século X. Ele era legionário de Hugo, o duque de Provença. Eles invadiram aquela região, saquearam. Como ela não queria atender às suas investidas emocionais, ela exigiu um prêmio, que ele estrangulasse os pais dele. E o cara, envolvido pela paixão desvairada, cometeu desatino. Aí caiu a ficha, aflorou nele um ódio mortal tão grande que começou a perseguir essa jovem desde aquela época. Uma hora aqui, outra hora do lado espiritual, e era um sofrimento desesperador. Várias reencarnações. Aí, diante de Aulus, estava o drama ali. O que fazer? Como resolver esse problema? Era um outro caso. Aí, já que eles foram procurar socorro na casa espírita, o socorro veio. Aí ele conseguiu separar o verdugo e encaminhar esse obsessor para uma outra casa onde ele seria apaziguado, mas ficaria distante dela. E ela seria preparada para uma futura reencarnação, onde iria receber aquele obsessor como filho. Como seria o relacionamento deles? Vocês conhecem gente que odeia filho odiando a mãe, mãe odiando o filho, mãe querendo matar o filho e vice-versa, por causa desses casos. Aí ela tinha que desenvolver dentro dela a maternidade afetiva para poder apaziguar aquele sofrimento que a maltratava. Olha só. Então, se nós analisarmos os conflitos existentes, ou que já existiram no mundo, isso foi um caso do ano 1000 aproximadamente, da nossa era. As guerras que foram ocasionadas estão ainda em andamento. Quantos espíritos obsessores se transformam ali? Quantos não despertam nele a fúria odiosa pelo seu inimigo? Quantos são vítimas dessa avassaladora destruição moral, orgânica? Milhões. Quer dizer, se a gente pensar o que está acontecendo no Oriente Médio, né? Israel lá, todo dia tem gente se matando ali.
Crianças que são dizimadas a sem dó nem piedade, porque vai ser um futuro guerreiro ou da outra religião. Como apaziguar isso? Complicado. A humanidade toda está clamando aos céus uma solução. Nós pedimos todo dia pela paz do mundo. Então, o espírito de Camilo escreveu um livro através do Raul Teixeira chamado Cintilações das Estrelas. Será sempre válido que cada um de nós se pergunte por que a divina providência nos colocou nos grandes centros urbanos ou nos arrabaldes, né, nas periferias, dentro de um lar que, graças a Deus, é equilibrado. Nós amamos nossos filhos nos amam. Porque também nós nos filiamos a um trabalho incessante dentro da filosofia, dentro da medicina, da saúde, da religião, do campo, que são bênçãos numa bagagem nova e espiritual que nós vamos acolher de uma forma equilibrada. Graças a Deus é assim. Nós poderíamos estar numa região de conflito, desenvolvendo a mágoa, desenvolvendo o ódio, o rancor e vice-versa, naqueles que nós poderíamos proporcionar também. São laços que nos prendem uns aos outros a perder de vista, trazendo para a nossa família espiritual, para nós mesmos, sofrimentos inenarráveis. Saber pedir é uma dádiva, mas todo mundo vai receber a médio e longo prazo. Porque quando nós deixarmos de conviver nesse sentimento conflitante, de raiva, de rancor, de ódio, nós vamos começar a nos reequilibrar. E se nós tivermos a bênção de praticar a caridade, aí, meu amigo, é só alegria. Por quê? Porque o sentimento caritativo penetra essa energia boa dentro de nós. Como nós trazemos, em maior grau ou menor grau, energias conflitantes, essa energia salutar começa a desagregar dentro de nós aquelas outras que iriam nos ocasionar um câncer, um aleijão. Tem gente que, fulano, dentro do processo reencarnatório, vai perder uma das pernas. Aí o camarada se torna uma pessoa boa, começa a ser caritativo, né? Praticar. Aí no dia fatídico do acontecimento, perdeu só um dedo. Ainda reclama. Oh Deus, aí um dedo. Cara, era para perder tua perna. Como você é uma pessoa boa, desagregou aquela energia ruim que estava aí, sobrou esse resíduozinho aí que na matemática divina, funciona assim. A energia ruim que você coloca dentro de você, você um dia vai precisar expurgar. Caso contrário, você vai ter que conviver com as regiões dolorosas do sofrimento. O André Luiz que eu digo. Ficou 7 anos num lugar lá que só por Deus. Mas o dia que ele orou de coração, foram buscá-lo.
Então, a providência divina, ela conhece e sabe dos traumas que a humanidade tem. E de tempos em tempos, eles proporcionam criaturas da mais alta condição espiritual para descer ao plano físico, para nos mostrar caminhos. A tríade concorde, eu vou tentar falar para vocês agora. Ora, há 5.000 anos atrás, havia o Egito com o seu povo escravo. Aquele povo ficou sofrendo a escravidão durante 400 anos. 400 anos. As mães já estavam cansadas de gerar filhos para a escravidão. E pediam e suplicavam pelo alguém que os libertasse. Até que surgiu o salvo das águas, né? Na figura de Moisés. E também passou os seus apertos, mas no dia fatídico, através da escrita direta, que é a mais famosa de todos os tempos, na pedra se formou 10 condições básicas, que seria um freio e, ao mesmo tempo, um amparo espiritual para aquele povo sofrido. Os 10 mandamentos. A primeira revelação. Quando essa humanidade começou a atingir a juventude espiritual, surgiu Jesus Cristo, trazendo com a sua docilidade novas orientações. Se adaptou os escritos de Moisés e resumiu em 2 questões. Amai a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, ao próximo, como a você mesmo. Se eu me amo, eu vou amá-la também. Se eu não me amo, eu terei confrontos em qualquer relacionamento que eu venha a ter. Não é assim? Aí você entra em conflito. O ideal é não entrar em conflito. Perdoa. Porque o perdão, na verdade, é um perdão energético. Quando você retruca, você entra em ligação e você começa a se alimentar da energia ruim dele. E vice-versa, porque você também está mandando uma energia ruim para o seu próximo, para o seu desafeto. O perdão energético. Quem fala isso é um médico lá de Belém do Pará. Ele fez uma experiência lá com uma paciente, que toda vez que ela lembrava do ex-marido, ex-namorado que ela tinha, a caixa eletrônica dela lá tinha um recado dele. Ela nunca atendeu. Porque havia uma atração energética. Quando você perdoa energeticamente, o desligamento é feito. Vai com Deus. Em volta de mim, eu vou ter uma aura mais serena e mais tranquila. Amai-vos uns aos outros. Isso é uma lei universal. Não é um castigo religioso. Nossa, vou ter que gostar de fulano. Você ainda não gosta dele. Mas pelo menos não emita para ele uma energia ruim. Se proteja. Porque o que vai, volta. E volta dobrado. Perceberam a diferença? Ação e reação. Jesus veio nos dar a visão real dessa ação e reação. Mas os seus ensinamentos ficou enclausulado nas igrejas frias. Os ensinamentos foram distorcidos. A humanidade já estava
num sentido de intolerância para com a opinião dos outros. Ele queimava, fogueira, matava. Esqueciam que um dos mandamentos era justamente esse: não matarás. Não se importavam mais, faziam, fazem até hoje, né? Aí, na França livre, surge um novo alento para a humanidade em sofrimento. Ave Kardec. Os que amam a Deus te saúdam. Aí, em Lyon, veio o professor Hippolyte, que no dia certo, ele começou a perceber as mesas que falavam, que cantavam, que se moviam. E ele, com seu instinto científico, ele falou: olha, não é possível uma mesa ser inteligente. Uma mesa, é uma cadeira. Ela não pode levantar quando eu pedir que levante, nem andar para cá, nem andar para lá. Isso não existe. Mas vamos lá ver. Aí ele foi lá ver. E presenciou o fenômeno. Espíritos que vieram promover todos esses pelo mundo inteiro. E ele começou a estudar mais profundamente todo esse processo e escreveu vários livros, que é o Pentateuco Kardeciano, que é uma fonte de informação para todos nós com relação a esse relacionamento com o lado espiritual e o lado físico. Começou com o Livro dos Espíritos, depois veio o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, né? E, finalmente, os seus amigos publicaram obras póstumas. Kardec foi o precursor, novamente, da flama ou da chama que iria acender nos corações das criaturas de bem, a força que precisavam para a prática inalterável da caridade. Fora da caridade não há salvação. Se você não for uma pessoa boa, você estará na mesmice. E a mesmice vai te levar para as regiões de sofrimento. Fazer o bem, não importa quem. Essa é a regra. Não importa a opinião dos outros. Ah, mas você fez isso. Ué, ela precisava de ajuda. Que mal tem eu ajudar? É, mas ela é de uma outra religião. É um ser humano. Está em sofrimento. Se eu posso dar um remedinho para ela, por que não? Se eu posso encaminhá-la a um tratamento espiritual que possa ajudá-la a se reerguer moralmente, por que não? Se eu posso proporcionar para ela a possibilidade de ser feliz, por que não? Aí está a diferença. Fazer o bem. O que vai nos salvar é essa possibilidade que vai nos criar merecimentos para que alguém venha nos buscar. Quem virá nos buscar? Interessante isso. Tudo bem? A ideia ficou clara? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Não? Eu acredito que quem vem nos buscar sempre é a luz. Deixa eu me aproximar aqui. Esqueci meu aparelho. Eu acredito que quem vem nos buscar sempre é a luz, é Deus. Independente da conduta que você tenha aqui. Aí lá em cima vai ser mostrado a sua vida terrena.
lhe apresentá-lo chances e oportunidades de melhorar, de aprender, de fazer o bem, e se propor, quem sabe, a voltar. Isso. O processo reencarnatório, ele nos proporciona isso. O que nós não conseguimos progredir nessa vida, nós vamos ter uma nova chance. Um novo programa, outras pessoas, mesmas pessoas, estarão convivendo conosco nesse processo de aprimoramento íntimo. Mas é eu comigo mesmo. Se eu não fizer o bem, ninguém vai fazer por mim. Ah, mas eu deixei dinheiro lá com o padre para ele rezar e abrir a porta do paraíso para mim. Isso já aconteceu. O nosso lar fala disso, de uma senhora que foi recolhida, que tinha deixado uma fortuna lá, mas os negros acataram e levaram ela para um lugar muito ruim. Os escravos, ela era escravocrata, maltratava muita gente. Tivemos outros casos de pessoas que fazem esse tipo de coisa, acham que pode barganhar a porta do céu. Não. Você entra por questão vibratória. Tem espírito que não consegue atravessar uma parede. Por quê? Porque ainda não se purificou. Jesus atravessava, né? Senhor, a paz seja convosco. A ponto do Tomé não acreditar que era ele. Põe seu dedo aqui, ó. Aí passou a crer. Felicidade existe. Nós temos que conquistá-la interiormente. Se não o fizermos, nós vamos ter problemas. Tudo certo? Tudo bem? Que maravilha. Luiz, vale a pena fazer o bem? Alguém diz não? Muito obrigado pela presença de vocês. Que a paz seja com todos. Quem não tomou passe, que começou agora, então o passe continua, tá? E se eu quiser falar mais uma até às 9, por favor, fique à vontade. Que eles vão ter que esperar por passe. Se eu puder fazer essa gentileza, a gente está aqui ouvindo e aprendendo. Muito bem. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Mais alguma? Alguma dúvida que tenha surgido do que foi dito? Não? Muito bem. Por favor. Você falou dos merecimientos, daquilo que a gente pede a Deus, e às vezes, né, daquilo que somos atendidos ou do que não somos, né? E existem as leis imutáveis, né, que Deus não modificou nem mesmo quando Jesus, né, esteve entre nós. Então, são leis universais. Então, o que eu peço, né, para mim é interessante, mas não é modificável determinadas leis. Teria como você falar um pouquinho mais sobre as leis imutáveis e aquelas que hoje a gente fala assim, hoje já nem tanto mais, né, porque hoje a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento, os milagres. Bom, tudo que pedimos, nós vamos obter de uma certa forma. Nenhuma prece deixa de ser ouvida. Agora, há uma necessidade de uma análise.
dentro do seu programa reencarnatório, você já tem merecimento para receber esse benefício? Ainda não. Então, a primeira coisa é criar o merecimento. Como eu vou criar esse merecimento? Fazendo bem. Incontestável. Né? Vamos falar um pouquinho do André Luiz. A mãe dele foi atrás dele quando ele estava lá no umbral? Por quê? Pela sensibilidade maternal. Ele ia ficar chorando do lado dela, ela poderia entrar em desequilíbrio, e ao invés dela tirar ele de lá, ela ia ficar lá com ele, por questão de afinidade. Então, o que foi que ela fez? Ela pediu ajuda ao Clarencio. Ficasse de olho nele, assim que ele despertasse, ou tivesse um momento de lucidez, vamos lá buscar. Foi isso que aconteceu, né? Então, André Luiz, quando ele cansou de ficar ali daquela situação, ele começou a se questionar. Deus que protege os passarinhos, nossa, protege os animais, por que eu estou aqui? E aí ele se ajoelhou e começou a rezar com devoção. Foi quando as nuvens que o rodeavam começaram a se abrir, e o Clarencio apareceu. Ô, anjo do céu! Falei, calma aí, meu irmão. Sou teu irmão, vim te buscar. Tua mãe que me pediu. Foi depois que ele levaram para nosso lar, quando ele começou a fazer tratamentos lá, que ele descobriu, questionou a mãe, que nunca foi visitá-lo. Falou, você se engana. Ela sempre esteve ao seu lado, te acompanhando, cada dia da sua vida, naquela angústia em que você estava. Aí ele resolveu trabalhar. Começou a limpar lá, pegar um pano lá, o pessoal, os doentes que chegavam, saíam coisa pela boca, uma substância ruim, ele ajudava a limpar, e ele era médico. Só que a medicina terrena era incompatível com a medicina espiritual que estava sendo aplicada ali. Aí foi quando ele teve a bênção de ser levado para encontrar com a mãe dele. No primeiro dia de trabalho, olha só. Teve um barqueiro, levou ele, passou por algumas regiões e colocou ele num jardim florido. E a surpresa dele, que esse jardim, as flores exalavam luz. O perfume era... Aí foi quando a sua mãe se aproximou. Aí o cara começou a reclamar, começou a chorar, e ela, deu-lhe um puxão de orelha, falando a ele que, olha, você foi para lá por sua livre e espontânea vontade. Aí que ele ficou sabendo que a mãe trabalhou no plano espiritual onde ela estava, criando merecimentos para que os créditos espirituais fossem utilizados a benefício dele. Aí foi quando ele começou realmente a se empenhar, a estudar e trabalhar para que pudesse trazer para nós uma informação de um mundo então desconhecido, que era o plano espiritual inferior. Jesus nos trouxe a informação do plano espiritual superior. Paraíso. Todo mundo tem acesso? Tem? Sim. Desde que nós queiramos. Se você não é religioso, já falei isso outra vez, né? Se você não é religioso, mas pratica o bem, por fazer o bem, você vai para lá. Desencarnou, você vai para lá. Se você é religioso e faz o bem, pelo prazer de fazer o bem, o pessoal lá vai te receber de braços abertos. Mais um trabalhador que retorna. Ele se tornou cidadão de nosso lar, o André Luiz, quando ele começou a ajudar e a socorrer o segundo esposo
que a esposa dele casou de novo, depois que ficou viúvo. E ele ficou furioso, a princípio, quando viu aquela cena lá, né? Chegou em casa, tinha um cara lá. Mas quando ele pediu socorro para Narcisa para ajudar aquela criatura, que ele percebeu que a sua ex-mulher o amava, aí, quando ele voltou para nosso lar, ele foi recebido como cidadão de nosso lar. Fizeram uma festa lá. O povo inteiro estava na porta esperando por ele. Praticar o bem vai desagregar dentro de nós as energias que nós acumulamos no passado. O nosso futuro é promissor? Sim. Altamente promissor. E se nós começarmos cedo, melhor ainda. Não é? Eu comecei a estudar o Espiritismo com 18 anos. Aos 19 estava aplicando passe. Não sei se alguém vai vir me buscar. Não faço a menor ideia. Eu estou torcendo, mas a gente não sabe as energias que ainda nós trazemos dentro de nós, né? A cada um será dado segundo o seu merecimento. Mas se você não cria merecimentos, seu crédito é zero. Zerado. Aí não adianta reclamar. Mas, Senhor, eu estou nesse lugar. Nós temos um grupo de estudo, e nós tivemos um caso lá que foi muito interessante. O cidadão se manifestou, médium sonambúlica, a médium sente todas as dores do paciente. A avó dela. Aí o cidadão começou a conversar, aí falou, mas escuta, mas isso aí eu conheço tudo. Estudei Espiritismo. Nossa, mas onde você estava? Eu estava naquele lugar lá, horrível. Graças a Deus me trouxeram para cá e me falaram que ninguém ia me criticar. Não, ninguém vai criticar você. Mas quais foram as suas obras? Nenhuma. Ele tinha teoria, mas não tinha feito a prática. Conhecia tudo de Espiritismo. Quais salteados? Mas faltou fazer. Umbral. Então, nós que militamos, ou que estamos começando a militar a doutrina espírita, não vamos nos iludir. Nós não vamos para o paraíso se o nosso perispírito não estiver suave, mais leve, porque nós vamos flutuar naturalmente. Se dentro de nós tiver energias conflitantes, elas podem ser expurgadas de duas formas. Ou através de um câncer, perda de um órgão, doenças, ou pela prática da caridade, que essa energia vai desagregando aquelas conflitantes e dissolvendo. Sr. Luiz, o senhor sabe daquela história daquele espírito que era assistido no nosso caso aqui, e que ele socorreu o orador lá no plano espiritual? Não. É porque aí, naquela altura do campeonato lá, mas como que a senhora, né, ia assistir minha oratória lá, está melhor do que eu aqui? Por quê? Estou torcendo para que vocês estejam. Tudo que o senhor falava, eu fazia, mas ele não fez. É verdade, eu lembrei agora, verdade. Então, acontece. Nós temos que fazer. Sem a ação, não existe uma reação positiva a nosso favor. Interessante, né? Quanto mais a gente aprende, mais a ideia fica clara. Nosso amigo falou do Arigó, né? Eu tive um caso morava naquela época em Teresópolis. Um amigo meu me convidou para
assistir uma sessão em que viria um médium da Bahia, ele recebia um médico italiano que fazia cirurgia, mas de pequeno porte. E teve uma noite que trouxeram um senhor de cadeira de roda, bem aqui do meu lado, e perguntou para o médico italiano que poderia fazer alguma coisa. O médico falou para ele, olha, sinto muito, mas não posso fazer nada pelo senhor. Aí eu falei, ué, como não? Nos meus estudos, teoricamente, se é um espírito que está curando... Aí do meu lado tinha um senhor de branco, um jovem, o cara incorporou o Dr. Fritz na hora. Well, que isso? A pessoa o susto? Foi o que eu levei. E o camarada começou a falar em sotaque alemão. Falei, caramba, conheço esse sotaque. Eu estudei alemão, né? Sabia, era o Fritz. Aí, doutor, me dá licença? Paciente é todo seu. Coloca aqui na maca. Aí ajudei a colocar na maca. Ele pegou uma tesoura desse tamanho, enferrujada que tinha lá. Ele falou, o senhor quer que deixe cicatriz ou não? Por favor, não. Ele colocou aquela tesoura no sistema nervoso central dele por aqui, ó. E eu ali, dessa distância. Ele, rapaz, falei, meu Deus do céu, esse camarada. Não era à toa que a medicina tinha preocupação, né? Vai matar esse cidadão aqui, rapaz. Nada. Aí pegou esse paladrapo. Leve ele para Goiás, que o rapaz era de Goiás. Lá nós vamos continuar o tratamento. Dr. Fritz. Que nem doce sentia, né? Não é? Nem doce. Então, entre outros casos que nós já vimos, outros também. Mas esse foi impressionante. Eu não posso dizer se o cara ficou bom. Ele estava totalmente tetraplégico. Não tinha movimento nas pernas. Mas hoje a medicina chegou a um ponto tal que já existem medicamentos que penetram através da nossa corrente sanguínea e desbloqueia os pontos gordurosos das nossas veias. Né? São chamados anticorpos monoclonais. Eu sei porque eu trabalhei no laboratório farmacêutico em Suzano e eu tinha acesso a essas informações. Há 30 anos atrás eles já estavam estudando isso. Já existe, entre outras medicações, que ajudam a evitar o infarto, entre outras coisas. Então existe o campo médico que está em processo de aprimoramento, e existe também a espiritualidade atuando de uma forma mais concisiva para fazer com que você acredite que a vida continua. O fato de você sair do corpo não vai alterar nada o que você é, se você não fez nada para se melhorar. Aquilo que eu falo, se você é malzinho, saiu do corpo, você ficou bonzinho? Continua igual. Se você é bonzinho, saiu do corpo, você vai ficar malzinho? Não vai, porque você já é uma pessoa boa. Já faz parte da sua natureza. Entenderam? Então, o destino está em nossas mãos. O nosso futuro está em nossas mãos. Se eu não fizer, eu estou no sal. Vou ficar igual essa situação aí. O senhor escutava o senhor falar, eu fiz, mas o senhor não fez? Esqueci de fazer. Lascou. Quer dizer, a gente tenta, né, pelo menos, melhorar um pouco mais. Agora, se vamos ter merecimento, só Deus sabe. O importante é você participar, ajudar, colaborar. O resto é efeito colateral. Tudo certo?
Mais alguma perguntinha? Se o senhor tiver com tempo aí, me dá 2 minutos, Dou. aí eu faço uma mensagem aí da Joana de Ângelo, do Divaldo. Se tiver com tempo, né? Não vou te atrapalhar. Pode. Então vamos lá. A mensagem chama Hino de Louvor a Deus. A psicografia do Divaldo Pereira. Fica aqui, fica aqui. Então, parece que é muita coisa, mas é 1 minuto e meio. Senhor, a maioria dos homens que te procuram, sempre para pedir. Uns reclamam, outros impõem, um grande número blasfema. Menos eu, Senhor. Eu quero lhe dizer que eu amo a vida que para mim é bela e sentida. Muito obrigado pelo que me deste, muito obrigado pelo que me dás. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra, o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira no céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. E diante da minha visão, pelos cegos, eu te formulo uma oração, porque sei que depois dessa vida, na outra vida, eles também chegarão. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce no morro da praça cantar, a melodia dos imortais, que se ouvir uma vez, não se esquece nunca mais. Pela minha felicidade de ouvir, deixe-me pelo sul despedir, porque sei que depois desta expiação, numa outra encarnação, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, que declama, que canta, que ilumina, pela voz que ensina, que ponteia uma canção e teu nome profere com sentido e emoção. E diante da minha melodia quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles porque sei que depois dessa prova, na vida nova, eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de cirurgia, mãos de sinfonia, mãos de ternura que libertam da amargura. Mãos que embalam no seio o corpo de um filho alheio sem receio. E pelos pés, que me põe a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. E diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque vejo na terra infelizes, aleijados, amputados, desesperados, marcados, e eu posso bailar. Oro por eles porque sei que depois dessa dor, no teu reino de amor, eles também bailarão. E obrigado, Senhor, pelo meu lar. Como é bom ter um lar. Não importa se esse lar seja uma mansão, um apartamento de luxo, um barraco, um rim, uma casa no caminho. O importante é que dentro exista amor. Amor de pai, de mãe, esposa, marido, irmão, amigo. Alguém que nos dê a mão. Por quê? Doloroso é viver na solidão. Mas, se ninguém tiver para me amar, um teto para me abrigar, uma cama para repousar, ou mesmo um cão para me acompanhar, nem aí blasfemarei, Senhor, porque sei que tem aqui. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Pela minha vida querida, muito obrigado, Senhor. Pelo seu amor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É isso. Muito obrigado. Bom, podemos encerrar depois dessa, né? Então, vamos agora então, elevando os nossos sentimentos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, agradecendo pela oportunidade oferecida, agradecendo pelo momento de louvor, agradecendo pelos amigos, pelos parentes. Pedimos, Senhor, as vossas bênçãos para todos aqueles que sofrem, onde quer que se encontrem, nas praças, nos campos, nas florestas, nos aglomerados urbanos, nos arrabaldes, afastados,
Olhai, Senhor, pelos aqueles que estão em regeneração nos hospitais de câncer, hospitais de fogo selvagem, Casas André Luiz. Nós te pedimos pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos em sofrimento, onde quer que se encontrem. Te pedimos por nós mesmos. Dai-nos força, Senhor, para seguir adiante, fazendo bem, não importa quem. Pai nosso que estás nos céus, que a paz seja com todos.